Olá! Hoje nosso foco é o capítulo 20 de Isaías. Um capítulo bem curto, é verdade, mas que nos leva para um momento de tensão muito grande. E tem uma mensagem profética ali entregue de um jeito bom, bem chocante. Chocante mesmo. O cenário histórico ajuda a entender. O Império Assírio, com o rei Sargão, estava assim, a todo vapor, expandindo. E o comandante supremo dele tinha acabado de atacar Asdod, uma cidade filisteia-chave. Imagina o clima na região. Sim, um clima de medo, né? O poder assírio parecia invencível. Exatamente. E é bem nesse momento, né? Nesse olho do furacão geopolítico, que Deus fala com o profeta Isaías, filho de Amós. Só que a instrução que ele recebe não é tipo só para falar algo, é para fazer algo. Uma ação bem radical. Muito radical. A ordem é direta, né? Isaías tem que tirar a roupa de saco que ele usava, aquela roupa áspera, de luto, de humildade, e também as sandálias. E o texto diz claramente: ele obedeceu, passou a andar despido e descalço. E não foi por pouco tempo. Não mesmo. E essa ordem, por mais esquisita que pareça para nós hoje, não era algo sem sentido, tipo, não era loucura. Tinha um propósito claro, teológico e político, que o próprio Deus explica. Certo. O profeta andando assim, sabe? Vulnerável, exposto, e por 3 anos. Isso ia servir como um sinal vivo, um presságio ambulante. 3 anos. É muito tempo para uma demonstração tão extrema. Exato. E o alvo desse sinal eram duas nações, Egito e Cuxe. Cuxe, para a gente entender melhor, é a região ao sul do Egito, né? A Núbia, mais ou menos. Ou a Etiópia antiga. Ok. Então o sinal era contra Egito e Cuxe. Mas qual era a mensagem específica por trás de algo tão visualmente forte? Então, a radicalidade do sinal mostrava a gravidade da mensagem. E talvez o quão profunda era a ilusão que precisava ser desfeita. A profecia ligada a essa performance de Isaías, digamos assim, era um espelho do futuro. O mesmo rei da Síria que tinha acabado de tomar Asdod, ele também ia subjugar o Egito e Cuxe. Nossa. E os cativos deles, egípcios e cuxitas, jovens, velhos, todos, seriam levados para o exílio do mesmo jeito que Isaías estava andando. Despidos, descalços, e o texto é bem gráfico com as nádegas descobertas. Uma humilhação total. A vergonha pública do Egito que se via como grande potência. Isso é pesado. Porque naquele contexto, muitas nações menores, tipo os filisteus, de Asdod, que tinham acabado de cair, elas olhavam justamente para o Egito e para Cuxe como a esperança, né? A grande resistência contra a Síria, os aliados fortes. Precisamente. Esse é o ponto central da mensagem. O ato de Isaías e a profecia que ele carregava no próprio corpo vinha para demolir essa confiança. Essas nações vizinhas estavam apostando tudo numa aliança militar com o Egito, se gloriavam nisso. Entendi. E a profecia então não só anunciava a queda deles, mas expunha como era inútil confiar neles. O texto até antecipa a reação. Quem dependia dessa aliança ia ficar atemorizado e envergonhado. A base da segurança deles ia ruir. Faz tudo sentido, quer dizer, a confiança toda estava no poder militar, nas alianças humanas, e isso estava sendo confrontado de um jeito muito dramático. O capítulo termina justamente com a reação de desespero desses povos da costa, né? Provavelmente os filisteus, outros ali daquela região. Imagina o pânico. Exato. A conclusão do capítulo é essa. Vejam o que aconteceu com aqueles em quem confiávamos, a quem recorremos para obter ajuda e livramento do rei da Síria. Como então escaparemos nós? É a constatação do beco sem saída. Pois é. A estratégia humana falhou, o protetor que eles esperavam caiu. E agora? Ficaram todos expostos, sem esperança aparente contra o avanço assírio. A palavra profética, por mais dura que fosse, mostrava a realidade por trás das aparências. É impressionante pensar como um ato tão físico, tão pessoal de um profeta carregou um peso geopolítico enorme, abalando a confiança de nações. Sem dúvida, isso nos leva, talvez, a uma reflexão que vai além daquele tempo, né? Essa natureza extrema do sinal de Isaías andar nu por 3 anos. O que isso sugere sobre a importância daquela mensagem?
e sobre onde nós talvez depositamos nossa confiança hoje, em tempos de crise. Onde está a nossa segurança fundamental? Será que a história de Isaías 20 não funciona como um espelho meio incômodo para a gente também? Questionando a solidez do que a gente considera nossas seguranças mais fortes, sejam elas quais forem, políticas, econômicas, que Egitos modernos podem estar nos dando uma falsa sensação de proteção. Fica a reflexão.